tudo bem? Vamos para mais uma aula de genética, mais uma aula sobre sistema sanguíneo. Só que agora a gente vai falar da segunda parte, que é o fator RH. Então vamos pensar. Lá quando eles descobriram aqueles dois aglutinogênios, A e B, no sangue dos seres humanos, e as aglutininas respectivas, anti-A e anti-B, achou-se que estava resolvido o problema das transfusões sanguíneas. Mas mesmo na hora de fazer uma transfusão chamada compatível, eles ainda encontravam problemas, ainda existiam problemas de aglutinação. Então foi necessário estudar mais um pouquinho e aí eles descobriram uma nova proteína que funciona como um aglutinogênio, que é a proteína A e B lá da outra aula, mas que aqui ela vai receber um outro nome. Quem que vai ser essa proteína? O fator RH dos grupos sanguíneos, tá? Então vou dar uma chegadinha aqui pro cantinho, vocês fazem aquele print legal e eu volto. Beleza? Então vamos lá. Por que esse novo aglutinogênio ele recebeu o nome de fator RH? Porque foi descoberta, a pesquisa foi feita e descoberto esse fator no sangue de um macaco do gênero Rhesus, tá? Lembra que eu escrevo aqui de acordo com a regra de nomenclatura, letra maiúscula somente na primeira letra, né? Então esse macaco Rhesus foi onde eles conseguiram descobrir essa proteína nova e aí ela passou a ser chamada de fator RH. O que acontece? Acredita-se que 85% da população tem esse fator RH. Esse fator RH, lembra, ele funciona como um aglutinogênio. Então, para quem tem ele é como se fosse próprio. Para quem não possui esse fator RH, é corpo estranho, vocês concordam? Então vamos lá, e onde que ele foi encontrado? Ao contrário da A e B, que foi encontrada lá na proteína, na membrana da hemácia, aqui foi encontrado no plasma sanguíneo. Lembra que o sangue ele tem o fator sólido e o fator líquido. O fator sólido são as células, o fator líquido é o plasma sólido, elementos figurados, mais certo de falar, né? Então o fator RH foi encontrado aonde? No plasma sanguíneo, tá? Ou seja, tem dois tipos. Tem as pessoas que têm no aglutinogênio esse fator RH e tem pessoas que não apresentam esse fator RH. As pessoas que têm esse fator RH são as pessoas chamadas de sangue positivo. As pessoas que não têm esse RH são chamadas as pessoas que têm o sangue negativo, né? Eu pus positiva e negativa aqui, mas positivo quem tem, negativo quem não tem. Vamos colocar o O para ficar mais bonitinho, né? Então, quem tem o fator RH, a gente fala que é positivo. Quem não tem o fator RH lá no plasma do sangue, a gente chama de sangue negativo, beleza? Se o fator RH é o aglutinogênio, a pessoa que é RH positivo, ela pode ter a aglutinina. Quem que é a aglutinina? É o anticorpo, é o anticorpo estranho. Então, se a pessoa que é positiva tiver aglutinina anti-RH, o que ela vai promover? A aglutinação do sangue, porque o anti-RH vai reconhecer quem? O fator RH. Então essas pessoas, elas não têm aglutinina. E aqui tem uma novidade, qual é? As pessoas que não têm esse fator, elas não reconhecem. Ele é um corpo estranho para elas, concordam? Pois é. Só que elas só vão possuir o anticorpo, ou seja, a aglutinina, o anticorpo anti-RH, após o primeiro contato. Então, se você é RH positivo ou RH negativo, você tem o fator anti-RH?
você tem a aglutinina? Isso, não, você não tem aglutinina. Agora, se eu não tenho o fator RH, passei por uma transfusão e recebi um sangue positivo, eu vou passar a produzir essa proteína? Sim. Então, após o primeiro contato com esse fator RH, eu passo a produzir o anti-RH. Daqui a pouco a gente fala qual a importância disso, tá? E qual é o genótipo de acordo com o fator RH? Descobriu-se que quem tem o fator RH tem o genótipo dominante. Quem não tem o fator RH tem o genótipo recessivo, tá? Então, os indivíduos que são positivos, eles vão ter Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Os indivíduos negativos, eles só podem ser Rzinho, Rzinho. E qual que é o problema dessa questão do primeiro contato, após o primeiro contato? Nós mulheres, quando vamos gerar os nossos filhos, o sangue não entra em contato durante toda a gestação, ao contrário da hora do nascimento, na hora do parto. E com o fator RH, acontece da mãe começar a produzir o anti-RH se ela for negativa e o filho for positivo. E ela pode causar uma anemia até grave no seu bebê. Vocês já ouviram falar disso? Às vezes na sala você fala, professora, a minha mãe é negativa, eu sou positiva, ela teve que fazer um tratamento, né? Então vamos conhecer essa doença. Como que ela chama? Eritroblastose fetal. Ou, anota aí, vou falar devagarzinho. Doença hemolítica. Hemolítica por causa de quê? Hemo, sangue, né? Então, hemolítica do recém-nascido. Então, vamos de novo. A doença hemolítica do recém-nascido. Ou eritroblastose fetal. O que é eritrócito? São as hemácias. Então, a promoção da aglutinação dessas hemácias a gente pode chamar eritroblastose fetal, tá bom? Quando que ela ocorre? Somente no caso da mãe negativa. Tava positivo aqui, gente. Olha, era para ver se vocês estão prestando atenção, não é verdade? Aqui, ó. No caso da mãe negativa, para que ela possa gerar filhos positivos, ela tem que ser casada com um homem positivo. Então eu já falo para vocês o seguinte, às vezes a gente nem leva em consideração o pai. Porque se eu falo doença hemolítica do recém-nascido, eu já estou levando em consideração que a mãe é negativa e o filho é positivo. É a única forma, o único jeito de que ocorra essa doença. Então, esse pai obrigatoriamente tem que ser positivo, porque essa criança recebeu um Rzão para que ela fosse positiva também. Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Quando a gente diz doença hemolítica do recém-nascido, eu já posso considerar mãe negativa, filho positivo. Pai, mas se a mãe é negativa, Rzinho, Rzinho, como que ela gerou essa criança Rzão alguma coisa? Ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho? Rzão, Rzão é possível dela gerar? Não, porque ela é negativa. Então, ela pode gerar uma criança Rzão, Rzinho. Lembrando o quê? Lembrando que ela recebe um gene da mãe e um gene do pai. No caso, a mãe só tem quem para doar? Rzinho, Rzinho. Esse Rzão que fez com que essa criança tivesse o fator RH veio de quem? Do pai. Então, por isso, a gente já subentende que o pai é positivo. Fechando, quando ocorre a eritroblastose fetal? Muito bem, mãe negativa gerando filho positivo. Então vamos ver como que acontece, olha só. A mãe, ela não tem o fator RH, mas esses dois filhos dela aqui, ó, apresentam o fator RH.
Na primeira gravidez, lembra que aqui eu estou representando em ordem de nascimento. Então, o menino, que é a primeira criança dela, que foi positiva, que tem o fator RH, fez o que com essa mãe? Estimulou o organismo dela a produzir o anti-RH. Então aqui, ó, ela não tinha a aglutinina, ela não tinha o anticorpo estranho anti-RH. Agora que ela já teve contato com esse fator RH, que é um corpo estranho para ela, o que que ela faz? Ela passa a produzir o anti-RH. Quando então ela vir a ter a segunda criança, essa menina aqui, que é a segunda filha dela, e se essa criança também for positiva, ela vai produzir o fator, a aglutinina anti-RH agora? Não. A memória imunológica dela já teve contato com esse fator RH e já vai produzir esse anti-RH. Gente, mais ou menos como vacina, não é? Se eu nunca tive a doença, mas fui vacinada, a vacina é o antígeno. E o antígeno da vacina vai estimular o meu organismo a produzir o anticorpo para aquele antígeno, o anticorpo estranho, correto? Se por acaso eu tiver a doença, eu também já vou produzir o anticorpo? Vou. Então, ter a doença funciona como produção de anticorpo. Vamos pegar um gancho rapidinho para o coronavírus? Qual que é o tratamento que eles estão fazendo, tentando e está dando certo para as pessoas infectadas? Eles estão pegando o sangue das pessoas que já tiveram o coronavírus, ou seja, lá no plasma deles já tem o anticoronavírus, certo? Eles injetam esse plasma contendo o anticoronavírus no organismo das pessoas que estão tendo o coronavírus agora. O que isso faz? Estimula o ataque mais rápido. Então, se eu vou destruir os vírus que estão no corpo desse indivíduo de forma mais rápido, ele vai sarar dos sintomas que o coronavírus causa mais rapidamente, certo? Até que se encontre quem? Uma vacina, né? Aí, quando tiver a vacina, a gente não espera pegar a doença. A gente já vai vacinar antes da gente desenvolver a Covid-19, correto? Aqui é a mesma coisa, gente. Se a mãe ela é negativa, para que eu vou esperar ela ter o primeiro contato com o filho, para que a memória imunológica dela decore aquele corpo estranho e passe a produzir o anti-RH? Então, quando a mãe tiver já o seu primeiro filho, nós já vamos injetar nessa mulher o soro contendo o anti-RH. Todo mundo aqui fala vacina, a minha mãe tomou uma vacina, mas a gente sabe que vacina contém antígeno e o soro contém o anti-RH. Então eu vou dar para essa mãe o anti-RH. E aí vem a pergunta de vocês. Mas espera aí, professora, se é o anti-RH que faz com que a mãe ataque as hemácias da criança, por que então a gente vai dar a ela anti-RH antes do nascimento do primeiro filho? Gente, o sangue só entra em contato na hora do nascimento. Então, imediatamente se corta o cordão umbilical. A quantidade de hemácias que entrar no organismo da mãe, como ela já vai ter o anti-RH circulante, ele já vai atacar essas células, esse fator RH do organismo da criança que entrou em contato com a mãe, não deixando a mãe entender que o todo, que aquela criança toda é um corpo estranho para ela. Então você não estimulou a memória biológica da mãe. Ficou claro? O soro ele vai curar, enquanto a vacina ela vai prevenir. Então, se ela tomou o soro, é imediato, é curativo. Então, na hora do parto, resolve o problema. Agora, se eu deixar que a memória imunológica dessa mãe seja sensibilizada com esse fator RH,
O que eu estou fazendo? É como se eu estivesse vacinando essa mãe. Então ela vai reconhecer imediatamente o filho dela como sendo um corpo estranho. Vai atacar as células sanguíneas e essa criança vai desenvolver uma anemia, podendo ser anemia extremamente grave. Entendido isso, gente? Então, podemos passar para frente? Vamos lá. Nós vamos mudar agora de assunto, tá? Agora a gente vai para outra proteína também presente no sangue, chamada de sistema MN. Essa daqui eu vou falar bem rapidinho, porque ao contrário das outras que a gente estudou, não provoca tanta incompatibilidade assim. E só uma questão que eu vou lembrar a vocês, que a gente acha que esse ano, infelizmente, não vamos poder ir ao Hemominas, mas lá eles iam falar para vocês. A gente estuda essas proteínas A, B, RH, MN no sangue, mas a gente tem muitas outras ainda em estudo, em desenvolvimento, tá legal? Então, essa MN é uma outra proteína, só que o gene para essa proteína, ele interage de forma codominante. O que é o codominante? Eles expressam juntos. Então, vamos lá. Existe a proteína M e a proteína N, né? Vamos fingir que o gene M determina a produção da proteína M. O gene N determina a produção da proteína N. Beleza. Então, um indivíduo de genótipo Mzão, ele vai produzir que tipo de proteína? Apenas a proteína M. O indivíduo Nzão, ele vai produzir que tipo de proteína? Apenas N. Para que o indivíduo produza tanto a proteína M quanto a proteína N, ele tem que ser MN, aí ó, codominante. Por isso que eu coloquei o sinal de igualdade aqui para vocês, tá? Isso aqui, por enquanto, ainda não temos a questão da incompatibilidade. Então, vamos só relembrar aquele esqueminha que eu fiz do sangue O, doador universal, o AB, receptor universal, e o A e o B que só recebe deles e do O. Os outros, que é o AB, recebe de todo mundo. Lembra aí? Quem que é então agora realmente o doador universal? É o O negativo. Por quê? Vamos lembrar os 3 corpos estranhos presentes, gente. A, B, fator RH. O O tem quais corpos estranhos? Nenhum deles. Então, quando eu doar esse sangue, alguém vai perceber algo estranho entrando no seu organismo? Não. Então, o O negativo é doador universal. E o AB positivo ao contrário. O AB, ele tem a proteína A, ele tem a proteína B e ele tem a proteína RH. Ele tem alguma aglutinina para se defender? Nenhuma. Todos esses são corpos estranhos para ele? Não. Todos esses são comuns, ele reconhece como próprio. Então, na hora que ele receber sangue de A, sangue de B, A positivo, B positivo, O negativo, O positivo, ele não vai estranhar nenhum disso, né? Nenhuma dessas proteínas entrando no seu organismo. Então, põe uma coisa na cabeça aí. Quando a gente faz as questões de probabilidade de transfusão, de doação sanguínea, a gente vai fazer o seguinte: olhar o aglutinogênio de quem doa e a aglutinina de quem recebe. Lembra, quem está doando não pode doar corpo estranho. Quem está recebendo não pode ter o anticorpo estranho. Ok? Ficou claro? Então vamos continuar agora para um novo capítulo. Que capítulo que é esse? Interação gênica. O que é uma interação gênica? É quando a gente tem 2 ou mais genes responsáveis por uma característica, tá? Então lembra aí, antes a gente falava de um par de genes para uma característica. Nós já falamos de mais de um par, 3 genes para uma característica. Agora a gente está falando de mais pares de genes para a mesma característica, né? Que tipo de interação a gente vai ter nesse caso? A interação não epistática e a interação epistática. Então, primeiro, vamos aqui na interação não epistática. Quando é que
foi descoberta essa interação não epistática? Quando eles estudavam a característica crista das galinhas. Percebeu-se que existiam 4 tipos de crista da galinha. Olha só, eu tinha 2 pares de genes estudando lá na segunda lei de Mendel para a cor da semente e textura da semente. Agora eu vou ter 2 pares de genes para determinar qual característica? Forma da crista da galinha, tá? Então eu sabia, quer dizer, eles perceberam que tinha a crista ervilha, a crista rosa, a crista noz e a crista simples, tá? Quando eles cruzaram a crista rosa com a ervilha, deu uma crista noz. Ora, olhando para esse resultado, eu posso falar o seguinte: isso aqui é um caso, por exemplo, de herança codominante, de dominância incompleta. Não. Por quê? Quando eles cruzaram nós com nós, a gente teve aquela proporção parecida com a lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1. Mas por que não é a lei de Mendel, a segunda? Acabei de falar para vocês, porque aqui eu tenho 2 pares para quantas características? Apenas uma. Então eu não tenho segunda lei de Mendel aqui, né? Os genes, eles estão em cromossomos ainda não homólogos, mas não tem 2 características, eu tenho apenas uma característica. Daí a não epistática, tá? Interação gênica. Então como que é para o indivíduo ter a crista do tipo nós? Ele obrigatoriamente tem que ter um Ezão e um Rzão. Então vamos pensar, tem 2 pares de genes, o E e o R. Como que eles se interagem então para fazer esses tipos de cristas de galinha? Se for Ezão com Rzão, independente do outro genótipo, a galinha vai ter crista nós. Se por acaso ele não tiver nenhum Rzão e tiver o Rzão, pelo menos, Ezão alguma coisa, Rzinho, todas vão ser ervilha. Se ele não tiver agora nenhum Ezão, mas tiver o Rzão com qualquer um outro, então ele for Ezinho, Rzão alguma coisa, ele vai ser rosa. E se ele não tiver nenhum dos 2 genótipos dominantes, vai ter a crista simples. Entenderam? Lá na lei de Mendel não era assim. Como eu tinha 2 pares para 2 características, essa situação aqui, ó, não ficaria como se eu tivesse uma outra característica. Então aqui eu tenho 2 pares de genes para formar a crista da galinha, a forma que a crista da galinha tem. Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Segunda lei, 2 pares, 2 características. Terceira lei. Agora, interação gênica não epistática, eu tenho 2 pares para uma característica só. Beleza? Então, agora vamos para cá. Interação epistática agora. Também tenho a recessiva e a dominante, como a gente já estudou lá na primeira lei de Mendel, né? Então, como que é a epistasia? Epistasia é quando você tem 2 pares de genes interferindo em uma única característica, tá? E como que isso acontece? Eu tenho um gene que permite que aquela característica se expresse e eu tenho um outro gene que não permite a característica de se expressar. Então vamos explicar melhor. Onde que eu descobri essa epistasia? Na cor dos pelos dos camundongos, a epistasia recessiva. Então você tinha 2 genes para a cor do pelo do camundongo. Se o camundongo tiver o gene azão, ele vai ser o quê? Agute. Marrom acinzentado. Se ele tiver o gene azinho, ele vai ser o quê? Preto. Até aí tudo bem. Então, se eu for azão, eu sou agute. Se eu for azinho, eu sou agute. Se eu for azinho, eu sou preto. Perfeito? Tá. Mas não tem um outro par de gene? Isso aqui não é uma interação gênica onde outro par de gene também interfere nessa cor do pelo do camundongo? Pois é. Só que aqui ele interfere de que forma? Impedindo ou não a expressão desse par de genes. Então, olha só,
O isão, que é o gene epistático, ele impede, não, é recessiva. Então ele permite que o gene azão e o gene azinho se manifeste. O gene izinho, já que é uma epistasia recessiva, o recessivo é dado pela letra minúscula, então ele vai inibir a cor desses coelhos de manifestar. Então esse é o gene epistático, ou seja, aquele que impede o seu alelo, e esse é o gene hipostático, é aquele que deixa o seu alelo se expressar. Tá legal? Lembra, eu tenho num cromossomo o gene que determina a cor, no outro par de cromossomo o gene que vai deixar esse aqui expressar ou impedir esse aqui de expressar. O que não deixa expressar é o epistático. Como é epistasia recessiva, então quem não deixa expressar é o izinho. Se é recessiva, quantos izinhos eu preciso para não manifestar? 2. Vamos ver se vocês estão entendendo? Então presta atenção aqui comigo, olha só. Se o indivíduo for azão ou azão-azinho, ele vai ser agute, não é isso? Beleza. Mas se ele tiver o isão, aí ele vai expressar essa cor, agute e preto. Por quê? Porque o isão deixa o azão e o azinho se expressar. Então, azão, isão, azinho, izinho com isão, aí tudo bem. O azão vai ser agute, o azinho vai ser preto. Agora, olha aqui do lado. E se por acaso eu tiver azão ou azão-azinho, azinho com izinho? Gente, o izinho não é o gene epistático? Não é ele que impede a expressão do seu par de alelos? Ou seja, ele vai impedir o camundongo de expressar a cor agute e vai impedir o camundongo de expressar a cor preta. Então, qualquer genótipo na presença de izinho, que cor vai ser o pelo desses camundongos? Albino. Eles não vão desenvolver nenhuma cor. Entendido? Então faz para mim a dominante. Vamos lá. Quem que agora impede? O grandão, o isão. Não é dominante, não é uma epistasia dominante? Então é o isão que vai impedir. Quem que vai permitir? O izinho. Então, no caso aqui, ó, o isão, ele impede a expressão do outro par de alelos, e o izinho, ele permite a expressão do outro par de alelos. Que par de alelos é esse? É a cor da pena das galinhas agora, tá? O que você tem então? Se a galinha for cesão, ela é colorida. Se a galinha for cezinho, ela vai ser branca. Só que ela só vai desenvolver essas duas cores, quer dizer, o cezinho já não dá cor, porque a cor fica branca. Então vamos lá, cesão alguma coisa, cezinho com cezinho, na presença do izinho, que é o gene hipostático, ela vai desenvolver a cor colorida se ela tiver cesão, e ela vai ficar sem cor se ela tiver o cezinho, porque o cezinho já não determina cor nenhuma. Ok? Então, para ela ser colorida, ela tem que ser izinho. Na ausência de qualquer cesão, ela vai ser branca na presença do izinho. Olha do lado de cá. Nós temos o indivíduo, o gene isão, ele inibe. Então, se eu tiver o cesão, eu teria que ser que cor? Colorida, certo? Só que se eu tiver o cesão com o isão, como o isão inibe, eu vou ser branca, não vou ter cor na pena dessa galinha, né? Se for cezinho, que já é branco, com o isão, vai continuar inibindo. Essa galinha vai ficar branca. Então, gente, resumindo, qualquer genótipo na presença do isão, nós vamos ter a galinha na cor branca. Ficou claro, pessoal? Então, qualquer dúvida agora, vocês vão praticar na página 81 e 82 do livro, texto, tá? Vai praticar e aí vão nascendo as dúvidas, né? E a gente vai marcar um jeito depois da gente retirar essas dúvidas de vocês. Combinado? Página 81 e 82. Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.